variedades regulares. Vamos dar-lhes um nome, M. Estas variedades, que são conjuntos de pontos, estão mergulhadas, são conjuntos de pontos que são conjuntos de pontos de Rn, e vamos chamar variedades de dimensão k. Portanto, M de dimensão k com k igual a 1 são curvas. Portanto, podem ser curvas espaciais ou planas, não é? Portanto, curvas planas se tivermos em R2. Curvas no espaço espaciais em R3 e, preferencialmente, são estes os nossos exemplos. Se k é 2, um outro grande exemplo, estamos a falar de superfícies que podem estar mergulhadas em R3, R4, mas os nossos exemplos vão ser superfícies em R3. Portanto, M ser identificado com o gráfico de uma função implícita, de uma função de n menos k variáveis, que são as nossas variáveis passivas, em função das k variáveis, que são as variáveis ativas. Em função, fica um bocado repetido, mas em função das k variáveis ativas, livres. Ativas. Portanto, estamos no ambiente de função implícita e atua o teorema da função implícita. Portanto, o que nós vamos precisar de exigir é que esta nossa função implícita seja uma função suficientemente regular. Podemos chamar função G. Portanto, regular o suficiente significa primeiras derivadas contínuas, diferenciável a função. Segunda maneira de poder definir uma variedade. M como o conjunto de pontos, como o conjunto que resolve a equação, que resolve f no ambiente de teorema da função implícita em C igual a 0. Resolve a equação fc igual a 0. Mais uma vez, isto só irá funcionar bem se a nossa função f for uma função suficientemente regular e que vai ter que ter a propriedade óbvia de a derivada desta função nos pontos C ter que ser também sobrejetiva. Terceira e última possibilidade de definirmos uma variedade será mediante uma parametrização. Portanto, podemos M como resultado de uma parametrização. Curva que pode corresponder à função implícita quando escrevemos x depois de termos escolhido y como variável livre. Portanto, escolhemos y como variável livre, x exprime-se como uma função, por exemplo, como a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Portanto, o gráfico, neste caso, nas coordenadas cartesianas x, y, é o gráfico em que a nossa variável y pode escolher num intervalo, por exemplo, no intervalo entre menos 1 e 1, e com o y neste intervalo aberto entre menos 1 e 1, o conjunto de pontos gráfico há de ser a metade da circunferência unitária com aquela equação, não é? Com a equação g de y igual a x.
Portanto, esta curva é uma curva que é uma variedade regular de dimensão 1 em R2. Segundo exemplo de variedade regular, também curva, portanto vamos definir também uma curva que vai ser uma curva de nível. Portanto, a segunda maneira de criar variedades regulares que são curvas, portanto, dimensão k igual a u, é com uma equação. Portanto, por exemplo, podemos definir uma função em x e y com uma dada equação, por exemplo, x à sétima mais x ao quadrado mais y à quinta igual, portanto, se quisermos verificar qual é o conjunto de pontos de equação que corresponde a um nível C, isto passado para a linguagem do teorema da função implícita, passamos o C para a equação e o que tentamos resolver é a equação x à sétima mais x ao quadrado mais y mais x à quinta menos c igual a 0. Portanto, mais uma vez, usando o teorema da função implícita, temos que verificar em que condições é que a derivada desta função é sobrejetiva. Portanto, temos que estudar a sobrejetividade, ou seja, o número de pivôs da matriz derivada. Portanto, derivamos em x, derivamos em y, e a condição para esta derivada não ser a matriz linha nula é ter pelo menos um pivô, certo? Portanto, e de facto isto nunca vai ser 0. É curva regular para todo o C. Qualquer que seja o C. Todo o C, nível que a gente queira pensar, real. Portanto, se definirmos a parametrização gama, a parametrização que pega nos parâmetros U e V e constrói o vetor, o conjunto de pontos de coordenadas, primeira coordenada U ao quadrado, segunda coordenada U vezes V, terceira coordenada V ao quadrado, construímos uma variedade de dimensão k. Portanto, no fundo é a imagem desta parametrização, portanto, o conjunto destes pontos, a imagem desta parametrização, gama da escolha dos parâmetros, portanto, depois vamos dizer que o I e V estão definidos num aberto de R2, vai ser uma variedade que vamos ver que vai ter o aspecto de um cone infinito. Podemos reparar que a coordenada x do nosso conjunto de pontos vezes a coordenada z do nosso conjunto de pontos, portanto, aquela parametrização verifica a equação, x vezes z é igual a y ao quadrado. Identificando cada uma destas coordenadas com as coordenadas x, y, z, podemos escrever a equação x vezes z menos y ao quadrado igual a 0. E, portanto, vamos obter agora o tratamento da variedade M com o aspecto 2. Portanto, ou estudamos a variedade regular dada pela parametrização gama, e o que tem que acontecer é que a sua derivada tem que ser injetiva, ou estudamos esta derivada e ela tem que ser sobrejetiva. A derivada da parametrização, em ordem a U e a V, estabelecendo um paralelo com a derivada
desta função dada enquanto equação do teorema da função implícita. Portanto, enquanto aqui nós vamos ter que ter injetividade da parametrização, vai ter que ser injetiva, para M ser uma superfície regular, aqui vamos ter que ter uma transformação que vai ter que ser sobrejetiva. Pronto, deste lado o que é que nós concluímos? Que, mediante o estudo da matriz, a parametrização vai ter que ter uma derivada em que U e V não vão ser simultaneamente zero, certo? Portanto, isto só vai ser injetiva para U diferente de zero e V diferente de zero. Não é... Portanto, o vértice do nosso cone não é... na vizinhança do vértice do nosso cone, o cone não é uma variedade regular. Quando é que nós temos a sobrejetividade? Portanto, quando é que isto vai exatamente para R? Quando não temos a linha nula 0, 0, 0. E isto corresponde à sobrejetividade ser equivalente a termos que ter x diferente de 0 com y diferente de 0 e z diferente de 0. A parametrização de pontos x, y transformados por gama em x, y, função implícita de x, y, se a nossa função de x, y for a função x² mais y ao quadrado. Portanto, o que é o x ao quadrado mais y ao quadrado? É uma função de classe C1, obviamente, não é? Portanto, f de x, y igual a x² mais y ao quadrado, há de ser a descrição da coordenada z, coordenada passiva, enquanto função das variáveis livres x e y. Encarando isto como uma variedade, estudamos a derivada desta parametrização nos pontos x, y, para a qual a função implícita está definida, que é o R2 todo, não é? Para a derivada, o que é que nós obtemos agora? Portanto, derivando em ordem a x, fica 1, 0, 2x. Derivando em ordem a y, as funções coordenadas vão ficar 0, 1, 2y. E agora, para a injetividade, é fácil de ver que, independentemente do x e do y, vamos sempre ter dois pivôs, certo? Portanto, isto é sempre uma matriz reduzível à matriz com dois pivôs. Portanto, dois pivôs, não há incógnitas livres, portanto, isto vai dar sempre injetiva em todo o R2.